Pronto, agora oficialmente começando, né? Bom dia a todos. Vamos lá, 5h26 da manhã, sabadão, dia 2. Porra, acordar essa hora para estudar, para olhar para minha cara feia falando sobre estudos aqui, tem que ter muita vontade, né? Então, pô, já começar aí parabenizando vocês que acordaram, que estão aqui. Lá no grupo da Matilha, eu fiz a enquete lá e 30 e poucas pessoas votaram que estariam aqui. Aí, porra, e aí agora estamos nós seis. E é isso, cara. Ao longo do caminho, muita gente vai falar mais do que fazer, muita gente vai se comprometer só no gogó, mas na hora de fazer acontecer não vai. Muita gente vai ficar ali aquele falso profeta, de tipo, não, é isso, temos que seguir nossos sonhos, temos que esforçar, o caralho. E aí chegar na hora, porra, vai cagar pra dentro. E é isso. Aí cada um vai dar sua desculpa, cada um vai dar seu motivo. Uns vão falar que esqueceram, outros vão falar que não acordaram, aí outros vão botar a culpa em alguém. Ah, porque minha esposa desligou o despertador. Aí outros vão botar a culpa no trabalho, aí outros vão botar a culpa na internet. E vai ser sempre assim. Sempre, no final das contas, tem mais gente dando desculpa do que dando resultado, né? Do que se esforçando. Mas faz parte. Estamos aqui, vamos que vamos. Agora, vamos lá. Quem tiver com áudio, beleza. Quem não tiver, que puder escrever, para a gente fazer um negócio mais direcionado aqui para vocês, eu gostaria que vocês me falassem assim, ó, hoje nos estudos a minha principal dificuldade é tal coisa. E aí eu vou anotar a principal dificuldade aqui de cada um de vocês, vou anotar aqui num bloco de notas. E aí, quando vocês falarem, eu vou começar a falar sobre isso e nós vamos aqui trocando ideia. Aqui, rapaziada, o João já participou aí de várias lives comigo. Aqui não é uma aula, tá ligado? Não é, pô, um lugar que eu vou parar, vou falar tudo que eu quiser falar e acabou. Não. Eu quero que a gente interaja. Quero que vocês me digam o que que vocês acham. Quero que vocês tirem dúvida. Pô, porque senão não adianta de nada. Senão era só pegar aí qualquer dúvida que vocês tivessem, pô, jogar no YouTube e descobrir, tá ligado? Então, vamos interagir. Primeiro, Marcos, tá conseguindo me ouvir aí? João Marcos, tu mesmo. Oi, Tá, hoje, qual que é a sua maior dificuldade dentro dos estudos? cara, querendo ou não, é pra me apanhar até. Tá sendo mais. Com as matérias novas eu tô apanhando um pouco, pra poder aprender algumas pra gente regulação, que eu nunca tinha estudado. Algumas normas eu já sabia. Mas agora aprender alguma coisa, um conteúdo novo, né? Como tá com a está aberta, aí eu tô tentando procurar, por exemplo, resumo desse material. Não tá achando tanto resumo, né? Que é Entendi. o do concurso sênior que eu vou fazer, que é fora da curva aí. Uhum. Não, beleza. Então, a inserir matérias novas ali no cronograma e aprender as matérias novas, é basicamente isso. Show. Isso, basicamente isso. Vitor Jorge, tá me ouvindo aí? Consegue falar, irmão? Tudo. Fala comigo aí. Hoje, qual que é a sua maior dificuldade nos estudos? E talvez selecionar um curso. Cara, Cara, seu áudio tá muito baixo. Vê se você consegue falar um pouquinho mais perto aí do microfone, por favor. e agora? E agora? Melhorou um pouquinho, mas fala aí, vamos lá. Eu acho que, cara, selecionar um concurso e com certeza mantendo constância. Assim, eu já tive uma aprovação, foi na FIMED, na PNLI, mas, cara, eu estou muito, um cara muito ansioso, eu não consigo manter a constância. Eu sei que isso é um pouco por vagabundagem também, né? Não vou mentir, não. Mas eu acho que no mais é isso. Em relação a aprender, eu sei que eu tenho que tomar pouco, quebrar a cabeça mesmo. Em relação às matérias, eu acho que não tem muito segredo. O mais seria isso mesmo. Mais sobre manter a Selecionar e constância nos estudos, né? selecionar e entender. Beleza. Deixa eu anotar aqui. Show.
Jéssica, tá me ouvindo? Consegue falar aí? Aí, falta ligar seu microfone, que eu não tô conseguindo te ouvir. Eita, eu falando igual a galera aqui, o negócio de... Agora sim. Bom dia, gente. Bom dia. Quando você falou naquela hora que quando você quer tudo, aí você não vai conseguir nada, porque tá tirando para tudo. E aí eu parei para pensar sobre isso e é verdade. Tava estudando para muita coisa e no final não tava chegando a lugar nenhum. Aí eu fui e parei, tô focada numa coisa só. Show, deixa eu Aí o anotar que isso que aqui. acontece? Vai falando. Em, rela- Oi? Pode ir falando, pode ir falando. Em relação à dificuldade nos estudos, o que eu tô tendo muita dificuldade é em informática. É uma coisa que tá complicado para mim, sabe? Aí até ontem me bateu um desespero. Eu pensei, "Puxa, isso não é para mim não, porque parece que o professor tá falando grego. Não tô entendendo nada. Aí me bateu um desespero, eu comecei a chorar. Aí depois eu comecei a analisar, né? Fui vendo de tópico por tópico e vi que, não, eu aprendi algumas coisas. Acaba que aquele assunto específico foi que não entrou, mas vai Uhum. entrar. E aí é isso, doloroso, que fala, doloroso, dolorido. Pode ser. Quem tá sentindo a dor é você, você fala como você quiser. Você tem licença poética. Pois é triste, é triste. Não, mas é isso, beleza. Vamos lá. R9, eu não sei quem é, mas tá ouvindo aí, irmão? Pode falar. Positivo, mestre. Tô ouvindo aqui, Renova Yuri. Fala aí, meu irmão, beleza? Firme. Fala comigo. Qual que é a sua maior dificuldade hoje, irmão, nos estudos? Tá me ouvindo direito aí? Tô ouvindo bem. Então, a minha maior dificuldade é a organização. A principal é a Organização. organização. Cronogramas, ciclo e etc, entendeu? No Show, momento, a minha principal dificuldade é essa. show. Isso aí é fácil pra gente resolver. Vamos lá. Vou falar sobre isso também. Deixa comigo. E outro é o outro amigo que estava aqui antes também, né? LG. Consegue ouvir aí, irmão? Consegue falar? Não sei se está ouvindo. Quem disse que estava tendo problema com o som, né? Deixa eu ver aqui. Bom, se em algum momento ele aparecer e conseguir falar, só falar, irmão, sem problema. Se quiser digitar também, fica à vontade. Tá, vamos lá, pessoal. Vamos começar do começo aqui. Primeira coisa, em relação a aprendizado, tá? Cara, a gente não consegue estudar bem sem estar extremamente motivado. E aí, vamos lá. Pô, eu sempre falo sobre isso, é sempre muito importante falar sobre isso, e vocês precisam entender e assimilar que o início de tudo é a motivação. Por quê? A motivação, ela não é a euforia, né? De estudar, aquele negócio de, eu quero estudar, quero passar, não sei o quê. O pessoal acha que motivação é isso. Só que isso é só uma euforia. E a euforia passa. Vai ter momento que você não vai ter essa euforia toda para estudar. Mas vamos lá, o que é a motivação? Motivação, até pela própria etimologia ali da palavra, não consegui resolver, tudo em inglês. Ô, porra! Apareceu aqui para mim, eu marquei aqui, cara, que tá em português. Mas vai tentando aí. Aí, a motivação não é essa euforia. A motivação é o quê? É o motivo para a sua ação. Por que você quer tanto estudar? Por que que hoje, sábado, 5:30 da manhã, estamos aqui, porra, falando sobre estudos? Por quê? O que que te motiva a acordar cedo, em pleno sábado, para estar aqui conosco? Esse motivo, ele tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Tem que ser maior do que as suas desculpas, tem que ser maior do que a sua dificuldade, tem que ser maior do que tudo, porque senão a gente vai sucumbir em algum momento. E é essa motivação
que vai fazer com que você tenha disciplina. Então, para você ter disciplina, você precisa de motivação. Ninguém levanta cedo só pela disciplina. Mas como que você ficou disciplinado? Pela sua motivação. Você levanta porque você tem um propósito. Você tem um porquê de levantar. Por isso que estamos aqui, certo? Cada um com seus objetivos. Eu hoje poderia, pô, dormir até mais tarde, resolvi acordar cedo para poder estar com vocês aqui. Eu fui dormir, já era 2 horas da manhã. Ou seja, eu dormi no final das contas, acordei 10 para as 5, eu dormi 2 horas e 50. Mas estou aqui. E eu já passei no concurso, irmão. Tá ligado? Para mim, pô, eu poderia não estar. Mas eu tô aqui. Mas por quê? Porque eu tenho a minha motivação. Eu gosto de dar exemplo naquilo que eu falo. Então não adianta eu ficar falando para vocês, amanhã acordem 5 horas da manhã para estudar. E eu vou acordar às 10. Eu não acho que é legal. Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas, porra, hoje eu falei, não, eu vou fazer uma live 5 horas da manhã e eu só quero quem vai estar realmente interessado. Eu vou ter a live às 5, por quê? Porque tem gente que vai trabalhar e consegue ainda me ouvir um pouco antes de ir pro trabalho. E aí, porra, não tem desculpa, basicamente, pro cara não estar aqui às 5. E vocês estão. Ou seja, a motivação de vocês é muito maior do que a motivação de quem não está aqui. Ponto. Vai ter um ou outro que não está aqui realmente porque não tinha como estar aqui? Com certeza. Mas, na grande maioria, tinha. Na votação lá do grupo do Cadar, 30 e poucas pessoas falaram que iam participar. E quantas vieram de lá? 3. Porque a Jéssica e o João são da comunidade Livros com Pólvora. Então, assim, é isso que define. E aí, vamos lá. Voltando agora ainda para a motivação. Vou dar expor deles depois. Deixa eles. Irmão, cada um vai colher os frutos do que planta. Cada um vai arrumar a sua desculpa. E quem é bom de desculpa não é bom em mais porra nenhuma. Essa é a realidade. Eu fui dormir às 2, eu já passei no concurso e tô aqui. E aí, qual é a desculpa? Eu até botei o relógio para despertar mais em cima da hora e nem fiz meu café ainda. Vou fazer um café depois que acabar aqui. Aí vou ler alguma coisa e tal. Mas enfim. Então vamos lá. Primeira coisa, motivação. Por quê? A motivação faz com que você saia da cama sábado, 5 horas da manhã, e ao mesmo tempo faz com que você tenha curiosidade e vontade de estudar cada vez mais. Faz com que você, ao não aprender um assunto, você não simplesmente deixe para lá e, esse assunto eu não vou aprender, pula. Não, esse assunto pode fazer diferença na sua prova. Então vai ser a motivação que vai te fazer passar pelas dificuldades. Vai ser a motivação que vai te fazer ter o filho e mesmo assim acordar antes do seu filho acordar para poder estudar. Vai ser a motivação que vai fazer você, porra, acordar mais cedo, às vezes dormir mais tarde para se manter estudando. Vai ser a motivação que vai fazer com que você procure estudar da maneira correta para poder fazer uma boa prova lá na frente. Então, primeira coisa, em relação a tudo, é a motivação. E aí, depois que você fala assim, tá, eu entendi, eu preciso passar, eu preciso, porra, mudar a vida da minha família. Porque assim, ó, por exemplo, a minha família era extremamente pobre até a chegada do meu avô na família. A geração anterior ao meu avô era extremamente pobre. Meu avô, para ir para a escola, andava, sei lá, 5 quilômetros para chegar na escola. E ele ia e voltava andando com 8 anos de idade. E aí meu avô passou para a sargento aeronáutica e mudou a história da família inteira, pô. E aí os a minha mãe, né, meus tios, puderam, pô, ter um estudo decente, puderam não passar fome, puderam ter ali um conhecimento maior para poder estudar, para fazer concurso. Eles são todos concursados também. Minha mãe é da Marinha, tem um tio que é do Exército, minha tia é PM. Então, assim, meu avô foi quem mudou a história da família. E aí hoje eu penso, meu avô mudou a história da família e a partir de mim eu quero mudar também. Eu quero dar um passo a mais. Então eu sou PRF, mas eu estou empreendendo, estou fazendo outras coisas, estou com outros projetos. A minha motivação para isso é muito grande. Eu quero, apesar de eu nunca ter passado fome, nunca ter passado dificuldade, o ensino fundamental todo eu estudei em escola particular, só o ensino médio que não.
Então, apesar disso, eu quero que meus filhos tenham uma condição ainda maior. Isso para mim é uma motivação muito grande. Eu quero, porra, depois poder botar a cabeça no travesseiro e falar assim, tá, o meu melhor eu dei, pô. Eu me esforcei o máximo. Não tenho dúvida disso. Se um dia meu filho for chamado de playboy, porque tem tudo, nunca passou dificuldade, graças a Deus. Eu vou ensiná-la a ser homem, a fazer as coisas que têm que ser feitas, a se dedicar nos projetos, a tomar porrada, cair e levantar mesmo assim. Ele não vai ser um fresco. Mas se eu puder, porra, que meu filho seja rico, eu quero, pô. Por que não? Quando eu pedi uma bicicleta para minha mãe falou: beleza, eu ia pagar um cara para lixar aqui o portão e invernizar. E aí, para economizar dinheiro para poder te dar a bicicleta, você lixa o portão e inverniza quando você acabar, eu te dou uma bicicleta. Isso eu tinha, sei lá, 11 anos de idade. E eu fui lá e fiz, pô. E essa porra mesmo. Não morri e aprendi que o dinheiro se conquista com o nosso esforço. Então, é isso. Eu tenho minha motivação, porra, forte para estar aqui, para estar trabalhando a mais, para estar trabalhando no meu dia de folga. Mas, porra, e qual a motivação de vocês para estar estudando? Isso você tem que ter muito bem mentalizado para você não deixar as dificuldades serem maiores do que a sua motivação. E aí, vocês começam a usar o quê? Para você lembrar disso o tempo todo? Aquelas técnicas de visualização. É, porra, botar o celular para despertar. Ah, tem um aplicativo, agora eu não lembro o nome, eu usava isso na época que eu estudava, que abria um vídeo no YouTube com um vídeo que eu adorava, que eu achava, porra, motivacional pra caralho. Eu lembro que era Motivation PF PRF o nome. E aí meu despertador era a porra do vídeo. E aí quando eu acordava, eu falava, caraca, meu irmão, esse vídeo aqui, aí já aparecia a galera fardada e o caralho. Eu falei, pô, eu quero essa porra, preciso acordar, preciso levantar, preciso estudar. E aí fundo de tela do celular, porra, era alguma coisa de polícia. Porra, do notebook também. Na parede, acima do notebook, eu botava, porra, a foto na viatura, o caralho. Então você tem que o tempo todo, porra, lembrar. Ah, eu tenho filho, minha motivação maior para estudar é meu filho. Então, pô, em cima da mesa aqui do seu notebook, bota a foto do seu filho. Pô, você tem que se virar. Ah, eu quero ajudar meus pais. Pô, eu quero dar uma vida melhor para meus pais. Aí, é isso aí. É exatamente isso. Aí, pô, eu quero dar uma vida melhor para meus pais, quero que meus pais tenham um plano de saúde decente, para se passar, pô, por algum problema de saúde, não precise ir para o hospital público. Pô, então bota a foto dos teus pais lá, bota a foto do hospital do lado. Irmão, você tem que se virar. E aí, isso vai fazer com que você tenha cada vez mais força de vontade para poder estudar. Esse é um ponto. E depois disso, você tem que fazer o quê? Você tem que se organizar. E aí, vamos lá. Em relação à constância nos estudos e organização. Se você tem motivação para estudar e você tem organização, você vai ter constância. Isso é fato. Por quê? Eu sei que se eu acordo 7 horas da manhã para ir para a faculdade ou para ir trabalhar ou alguma coisa nesse sentido, e à noite, quando eu só chego em casa tarde, pô, eu não consigo me concentrar porque eu já estou muito cansado, então eu vou dormir mais cedo e começo a estudar pela manhã. Ah, se na hora do almoço eu tenho, porra, 1 hora de almoço, mas eu almoço em 15 minutos, e de manhã eu não tenho tanto tempo assim, porque eu chego muito tarde em casa, então, de repente, na hora do almoço, ao invés de eu ficar ali de resenha com a galera do trabalho, o que que eu faço? Eu estudo o quanto der de manhã e na hora do almoço eu faço as revisões do dia. Eu faço as questões daquilo que eu estudei pela manhã, que isso já funciona como revisão. Então, você tem que se organizar, tá? Em relação a, porra, que hora que eu vou estudar? E você tem que tornar isso rotina. No início pode ser difícil você falar assim, ah, eu vou acordar às 5, vou estudar todo dia até às 7, 2 horas de estudo. Para quem não está acostumado, estudar 2 horas direto é difícil. Mas então, o que que você faz? Estuda meia hora, descansa 10, 15 minutos, estuda mais meia horinha, 10, 15 minutos, durante o tempo que você tiver. E torna isso um hábito. E aí, irmão, se você não conseguir tornar isso um hábito, não conseguir uma constância dessa maneira, é porque a sua motivação não está sendo boa o suficiente. Porque você já sabe o horário que você tem que estudar, você já sabe onde você vai estudar. Pô, você tem que deixar a sua mesa dos estudos pronta. Sua mesa do estudo, porra, não pode ter uma cueca freada,
um prato do que você jantou na noite anterior, porque se você não quer estudar, você está cansado, está com sono, você vai olhar para a mesa, tá aquela bagunça, a possibilidade de você não estudar é muito grande. Então, porra, Vitor, tu tá deixando a cueca freada em cima da mesa, né? Tô ligado. Então, porra, o que que você vai fazer? Cara, sua mesa tem que ficar arrumada, pô. Por quê? Quando você quiser estudar, irmão, caraca, eu tenho meia hora para estudar. É só sentar e estudar. E aí, para você sentar e estudar, você vai sentar e vai estudar o quê? Isso tem a ver também com o quê? Com organização, com planejamento, com seu cronograma de estudos, com seu ciclo de estudos, e isso você tem que estar afiado. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, tá? Mas assim, você tem que estar com tudo pronto. E quanto mais você tiver com tudo pronto, a possibilidade de você não fazer é muito menor. Não tenha dúvida. Imagina, vamos lá, você chega do trabalho cansado pra caramba. E aí você tem que treinar. No seu planejamento você vai treinar quando você chega do trabalho. Só que, pô, seu trabalho é exaustivo pra caramba. Tu trabalha na obra. Porra, chega em casa cansado pra caramba. Se você, em 5 minutos, não achar o seu short para ir treinar, uma camisa para ir treinar, uma meia limpa, o seu tênis, e começar a procurar isso tudo, você vai gastar toda a sua força de vontade procurando as coisas para ir treinar, e no final das contas você não vai treinar. Agora, se você já chega em casa, você sabe, eu vou chegar em casa, vou fazer uma vitamina e vou sair para treinar de imediato, e minha roupa já está separada, meu tênis já está separado, eu já fiz isso na noite anterior. A possibilidade de você procrastinar é muito menor. E nos estudos é exatamente a mesma coisa. Você tem que organizar os seus estudos de modo que eu quero estudar agora, é só sentar e estudar. E que hora que eu vou estudar? Porra, eu vou estudar de 5 da manhã até as 7 da manhã. Então, irmão, acorda 10 para as 5, vai estudar. Não consigo estudar direto, 2 horas. E nem é bom que estude direto 2 horas. Estuda meia hora, descansa 10 minutos, dá uma alongada, estuda mais um pouco, dá uma outra alongada, e é isso. Nem pega celular, porque na hora que você fala assim, vou estudar, e aí você senta na mesa de estudos e seu celular está na mão, daqui a pouco você vai ver, você está meia hora falando com gente que não precisava, rolando rios no Instagram, tá aqui, ó, tá, e não tá fazendo nada decente. Então, nem tira o celular da cama, deixa o celular na cama, vai estudar. Quando acabar os estudos, na hora de você ir para o trabalho, ou o que quer que seja, aí você pega o celular. Aí você vai dar bom dia para quem quer que seja, aí você vai interagir ali um pouco, beleza? Mas então, assim, ó, você tem que se organizar, você tem que saber exatamente onde e a hora que você vai estudar, deixar seu ambiente organizado para você não procrastinar, tá? E aí, vamos lá. Mesmo para aumentar o tempo da sessão de estudos é ler um livro. Deixa eu abrir aqui para a gente. Não precisa nem ser um livro muito difícil. Senti que treinei minha concentração na época que mais estava lendo. Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu digo mais. Se você, quando for deitar para dormir, antes de deitar, propriamente dito, você largar o seu celular, já bota o seu celular para despertar longe da cama, para de manhã você ter que levantar e ir até ele. E aí, na hora que você sentar na cama ali antes de dormir, você pegar um livro e ler um pouquinho que seja, um pouquinho, você já vai desacelerar o seu cérebro, você vai tirar a tela, luz, excesso de informação do seu rosto ali, do seu cérebro. Você vai começar já a desligar o seu cérebro, desligar o seu sistema, e você vai ter um sono muito melhor. E você, toda vez que você lê, como o Vitor falou aí, você treina a sua. Acho que foi o Vitor que falou. Você treina a sua capacidade de se concentrar. Porque vamos lá, a concentração, ela tem a ver o quê? Tem a ver com você eliminar todos os ruídos externos, e ruído que eu digo é em relação a tudo, tá? A sensorial, visão, audição, tudo. É você se livrar de todos os ruídos externos e focar em uma coisa. Se você tem o costume de estudar com a TV ligada na frente, você vai se concentrar? Não vai. Você até pode ter a impressão de que você se concentra, mas a gente não consegue dar atenção a uma coisa que está na TV e aos estudos ao mesmo tempo. Barulho externo incomoda, você vai se desconcentrar. Então você não consegue. Melhor, o ideal, porra, um ambiente fechado,
você não tenha muito estímulo visual, não tenha estímulo sonoro. E aí você foca naquilo ali, você tem a sua atenção voltada para aquilo e você vai aprender melhor. E ler livro realmente é uma maneira excelente de você treinar isso. Eu, para não achar que é brincadeira, eu tenho um livro em cada cômodo da casa, praticamente. O que fica na minha mesa é esse aqui, o que eu estou lendo. Na minha cama, do lado da minha cama, tem o Ultra Aprendizado. Aí na minha mochila, que é o que eu leio no trabalho, tem o A Ira do Sertão. Então eu deixo um livro em cada lugar. Eu basicamente sei que quando eu estiver em determinado lugar, é tal livro que eu vou ler. Eu condicionei meu cérebro a isso. Então a minha mesa aqui é bem grande. Ela tem meu notebook, aí aqui tem, do meu lado aqui tem um planner e mais alguns livros. Do meu lado aqui tem esse livro, que é o que eu estou lendo, e é isso. A garrafa d'água aqui, só. O meu espaço de estudar está sempre aqui. Isso faz com que, eu tenho meia horinha antes de sair para ir para o trabalho. Pô, eu vou sentar aqui e meu livro já está aqui do lado, pô, é só ler. Entendeu? Tem que facilitar as coisas. E aí, vamos lá. Concentração, porra, para estudar, se dedicar, tá? E focar naquilo que realmente importa. E aí, vamos lá, vamos falar agora, vou pular aqui, vamos falar sobre organização, cronograma e ciclo de estudos, tá? E depois a gente volta aí nos outros aspectos que a gente conversou. Organização dos estudos. E aí, eu já vou linkar aqui também, inclusive, com a parte ali de você escolher qual concurso você vai fazer. Vamos lá. Para quem estuda para carreira policial, pô, tem matéria que cai em todo concurso de carreira policial. Quem sabe português, raciocínio lógico, as matérias de direito. Então, são coisas que sempre tem que estar no seu radar. E aí, eu sei que o que eu quero é PRF, tá? Vou usar o meu exemplo de como exatamente eu fiz. Eu quero PRF. Eu estudava as matérias da PRF. Ponto. Abri o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. Aí o que eu fazia? Eu parava um pouco de estudar as matérias que só caía na PRF, por exemplo, Código de Trânsito. Eu botava ali uma vez na semana só para fazer uma revisão, para eu não esquecer as coisas que eu já tinha estudado, e pegava as matérias novas que só caem nesse novo concurso, incluindo no meu cronograma. E eu estudava aquilo ali muito, 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 muito até o dia da prova. Passou a prova, eu eliminava as que só caíam naquela prova, pegava aquelas que eu só estava fazendo revisão para não esquecer, por exemplo, Código de Trânsito, e colocava no meu ciclo de estudos de novo. E aí, estudando, 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 estudando. Abriu Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O que eu fiz? Exatamente a mesma coisa. A parte de trânsito ali, eu acho que só caía crimes de trânsito, não caía código de trânsito de maneira geral. O que eu fazia? Tirava as coisas que só caíam na PRF, e eu via esse conteúdo que eu já estudei uma vez por semana para não esquecer. Isso é muito importante. Via uma vez na semana, fazia umas questões só para não esquecer, pegava as matérias que só caíam no Rio Grande do Sul, acrescentava no meu cronograma de estudos. Estudava, 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 fazia a prova, acabou a prova, tirava as do Rio Grande do Sul, colocava as da PRF de novo. E assim eu fui fazendo. O que era bom nisso? O núcleo duro ali dos concursos é basicamente o mesmo. Por isso que não vale a pena você fazer concursos de diferentes áreas, porque o núcleo vai mudar muito. Aí o cara quer estudar para os Correios, para o Banco do Brasil, para Polícia Rodoviária Federal e para o INSS. Porra, não tem como dar certo. A possibilidade de você mirar em tudo e não acertar porra nenhuma é muito grande. Então, assim, qual tipo de concurso que você quer? Qual área que você quer trabalhar? E aí, se você estuda para a área policial, você pode fazer. Você tem direto dos Correios aí. Eu vou sim, pô. Vai me chamar para formatura sim. O que não dá é para você estudar, pô, para os Correios, para a polícia, para o banco, para auditor fiscal e para o INSS. Aí não tem como. Não dá. Entendeu? Mas. Pô, pior que aqui na minha cidade, o Correio já é uma merda, irmão. Se você extraviar mais ainda, ferrou de vez. Aí que não vai chegar nada para mim. Então, não vem com essa não, é de conta de luz, hein? Vem entupir vocês de tiro. E aí, vamos lá. Então, porra, você tem que focar numa área
que seja a área que vocês, porra, gostam. Cara, eu quero ser polícia. Então, beleza. Vou fazer para a Polícia Penal? Vou fazer. As matérias são parecidas. É bom a gente fazer concursos que tenham matérias parecidas, mesmo que a gente não queira assumir, por dois motivos. Um, nosso estudo evolui pra caramba, que assim, ó, uma coisa é, eu tenho esse conteúdo aqui de direito constitucional que eu posso estudar até sei lá quando, porque eu não tenho concurso nenhum aberto. Outra coisa é, eu tenho isso aqui de direito constitucional e a prova é daqui a 2 meses. Eu sou obrigado a estudar todo esse conteúdo até 2 meses. Então você se dedica muito mais, pô, porque você não quer fazer uma prova baixaria. Mesmo que você não queira ir, você se dedica demais. Então seus estudos evoluem absurdamente. Você começa a descobrir que a sua motivação e a sua capacidade de estudar mais é muito mais real do que você imagina. Você vence muito mais a sua preguiça quando você tem um edital aberto. Você vence muito mais a sua procrastinação, você se dedica muito mais quando tem um edital aberto. Isso é fato. Então, você. E quando você tem um edital aberto, você estuda pra caraca, quando passa o edital, se você quiser continuar aquele ritmo ali, você consegue. Você vai descobrir algumas coisas ao longo desse percurso que vão ajudar nos seus estudos e que você vai manter. Por exemplo, eu assistia muito vídeo aula de resolução de questão, enquanto eu não estava estudando propriamente dito. Então, pô, quando eu ia comer, fazer comida, lavar louça, eu estava ouvindo vídeo aula, resolução de questão. Eu ia tomar banho, eu deixava a videoaula, pô, pendurada ali no basculante ali no banheiro e ouvindo enquanto eu estava tomando banho. Então, pô, eu ia fazendo. E aí eu me virava, eu ia trabalhar, ia de carro, porra, ouvindo videoaula. Voltava ouvindo videoaula. No dia que eu estava de serviço, no bombeiro na época, eu ficava fazendo questões, enquanto eu não estava na rua fazendo socorro, eu estava fazendo questões. Então, eu comecei a adaptar completamente meu dia para estudar o máximo possível. Isso funciona? Funciona pra caramba, pô. Eu não consigo fazer duas coisas que exijam muita atenção. Não consigo ver TV e estudar, mas eu consigo lavar uma louça e estudar, entendeu? Uma atividade motora eu posso juntar com uma atividade cognitiva, não tem problema nenhum. Pode falar, Vitor, vai falando aí que eu vou falando, vocês vão falando também. Vocês, vocês estão me escutando aqui? Tá tranquilo agora, Marcos? Pô, tá bem melhor, irmão, pode falar. Cara, uma coisa que eu percebi enquanto eu estudava, eu já tomei muitos tocos aí. Eu falei que eu passei na PM do Rio. Eu tomei muitos tocos antes de aprovar na objetiva. Cara, a nossa mente joga muito contra a gente. Joga muito mesmo, cara. Por exemplo, a parada de não tô aprendendo. Quando eu comecei a estudar, eu ficava puto e simplesmente parava de estudar. Tô aqui no assunto, porra, me senti burro, errei pra caralho. Ao invés de continuar ou só descansar 15 minutinhos e voltar, eu simplesmente parava de estudar, cara. Mas isso eu percebi, a nossa mente joga contra a gente, mano. Provavelmente qualquer assunto que você pegar, ler, fazer questão, se você acertar as 10 de 10, porra, fecha o livro que tu vai passar no concurso, mano. Não tem como, cara. Todo assunto que tu vai ver, tu vai ser um mais Exatamente, ou irmão. menos. E quando a gente percebe isso, a gente também percebe que as coisas são mais simples do que parecem. Então, você continuar apesar do erro ali, insistindo, mesmo que você se sinta burro, cara, é, pode parecer idiota, ou não sei se soa muito simples, mas você perceber que sua mente joga muito contra você, te alivia bastante. Irmão, e isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Eu sempre tive muita dificuldade de estudar informática. Igual a Jéssica estava falando aí, né, sobre estudar informática e tal. Irmão, sempre tive muita dificuldade. E, cara, tinha hora que, porra, eu estudava um conteúdo, ia fazer questão e errava quase tudo. Eu ficava tipo, caralho, irmão, que loucura. A vontade de abandonar era, porra, absurda o tempo todo. Eu pensava, cara, vou abandonar isso aqui, não tem como aprender essa porra. E aí, assim, é você jogando contra a sua mente o tempo todo. Mas uma coisa é fato, é aquilo que você falou. Primeiro, né? Quando a gente se esforça para estudar determinado assunto, quando a gente consegue, já é uma vitória, irmão, absurda. E você começa a entender que se eu conseguir
aprender esse assunto que eu achava muito difícil, um outro assunto eu também vou conseguir. Um outro eu também vou conseguir. Videoaulas no trampo é um diferencial? Tipo só fone. Sim, só que aquilo que eu falei, resolução de questão, revisão. Não pensa que você vai aprender um assunto novo enquanto você está fazendo outra atividade, porque não vai, tá? Não E vai. também se seu trabalho exigir uma atenção aí, cuidado, mano. Porque ele falou Exatamente. de atividade motora. Por exemplo, Exatamente. eu É lá no meu mais. trabalho só tem que ficar lançando nota. Isso é uma atividade motora, mas mesmo assim eu tenho que ter um pouco de atenção. Tem que ter um pouco de Eu acho que atenção. É. daria para escutar algum áudio. Isso. Se Mas, você escuta, por exemplo, um áudio de resolução de questão, funciona. Porque aí, assim, se você não pegar uma questão, não tem problema, daqui a pouco você se concentra na próxima. E aí você vai ouvindo ali, porra, meio que passivamente, você interage com o vídeo ali conforme vai passando. Pô, você tá ali de bobeira. Aí o professor falou ali alguma coisa sobre atos administrativos. Pô, se tu tiver um tempinho, tu pausa ali o vídeo, dá uma pensada sobre isso. Porra, atos administrativos e tal, são assim, 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 tem o limp, tem não sei o quê. Não, beleza. Pum, dá o play, vai ouvindo, fazendo, e dá para fazer, irmão, não tem problema. Mas assim, se exige muito da sua atenção e você não vai assimilar, de repente você só pode, de repente você vai estar só enchendo seu cérebro de informação e você não vai se concentrar nem numa coisa nem em outra, tá? Principalmente o quê? Atividades motoras. Porra, sair para correr. Irmão, é vídeo aula direto no ouvido. Vai fazer musculação, mesma coisa. Lavar a louça, comer, pô, fazer comida, tomar banho, dirigir, ou pô, quem vai de ônibus. Porra, vídeo aula, irmão, ouvindo o tempo todo, tá ligado? O tempo todo. E vai que vai. E aí, pô, e quando você começa, irmão, a perceber que você consegue aprender qualquer assunto, e para isso acontecer, tem algo que é muito importante. Rapaziada, não fiquem acostumados a receber conteúdo apenas por um estímulo. O que que eu quero dizer com isso? Porra, eu estudo só por PDF, um exemplo. Tem um assunto aqui que eu não estou aprendendo. Irmão, vai para videoaula. Ou então você está assistindo videoaula, pô, tem um assunto que não está fluindo. Porra, vai para o PDF, vai para as questões, tenta fazer um estudo reverso, estudar por questões para ver se você entende o que está acontecendo. Faz, eu não sou adepto do estudo reverso, tá? Eu estou falando como uma opção caso você não esteja aprendendo. Porra, assiste estudo reverso, fazer questões antes de ler o conteúdo. Isso, exatamente isso. Aí assiste videoaula de outro professor, tenta um outro lugar para você assistir. Então, porra, tá tendo muita dificuldade de aprender alguma coisa, varia o estímulo. Vai vendo como que funciona para você. A gente tem que o tempo todo estar pensando como que eu aprendo da melhor forma. Pô, é por videoaula, é por PDF, tal matéria eu aprendo melhor por videoaula. Irmão, tu vai tentar aprender estatística por PDF? Caralho, a possibilidade de dar errado é muito grande, irmão. Estatística, pô, para a Polícia Federal, por exemplo, é difícil pra caralho. Então, assim, é importante que você, porra, estude por videoaula. Agora, um conteúdo de direito, depende. Se você consegue se concentrar, você consegue ler ali, você consegue pô, grifar algumas coisas e tal, fazer um estudo ativo, porra, beleza, PDF, não tem problema nenhum. Tem muita gente que fala assim, e cara, é uma merda as pessoas que falam que elas querem te impor a estudar ou fazer o método delas de alguma maneira, e não, porque só estudar por PDF é o que passa. Porra, quem só estuda por videoaula não passa, irmão. Eu só estudei por videoaula e passei. Eu odiava ler PDF. Eu achava aquilo ali o cúmulo do tédio. Eu não conseguia bancar muito tempo ali lendo conteúdo. Os PDFs eu achava que eles eram muito, muito prolixos, muita coisa, muito conteúdo. O professor geralmente na videoaula falava ali mais o que era mais importante. E eu pô, só estudei por videoaula. Então, pô, vocês têm que ir entendendo como que vocês funcionam e usar isso de modo otimizado. É óbvio que eu não vou ficar ouvindo a videoaula de 20 minutos e vou demorar uma hora assistindo a videoaula para poder anotar tudo que o professor está falando. Se fosse assim, porra, era melhor pegar o conteúdo do PDF, que aí tá tudo anotado também. Então, porra, você tem que ir se conhecendo, você tem que ver como é que funciona. E aí, já falando um pouco de organização aqui dos estudos, o que é legal você fazer? Porra, isso aqui, cara, é uma dica que vai fazer diferença nos estudos de vocês. Direito é bem melhor por questões.
Na minha concepção, direito é bem melhor para as questões. Ela que divide o que você sabe do que você acha que sabe. Então, mas isso aí como método de revisão, não como método de aprender o conteúdo. Eu não gosto. Por que que eu não gosto de estudar por questões para aprender conteúdo? Porque você não pega o conteúdo nas questões de modo esquematizado e organizado, igual o PDF traz, igual um professor traz. O professor sabe onde é o início, o meio e o fim daquela matéria. Quando você só estuda por questões, isso fica muito mais confuso, porque você não tem como botar no que concurso ou no TEC, pô, não, eu quero o início da matéria, aí depois 5 questões do meio da matéria, depois 5 questões do. Não tem como. Então você vai ter que ir vendo as questões, lendo os comentários do professor, organizando ali um esquema de resumo, que é meio que um quebra-cabeça. Você pega o final agora, daqui a pouco você pega o meio, daqui a pouco você pega o final de novo, daqui a pouco você pega o início. Aí você tem que ficar montando. Por isso que eu não gosto. Mas, o que eu acho que dá para fazer que otimiza muito os estudos? E não só eu acho, tá? Como isso é comprovado cientificamente. Vou estudar progressão aritmética. O que eu vou fazer antes de começar a estudar progressão aritmética? Eu vou abrir lá meu site de questões e vou ler 5 questões de progressão aritmética. Vou ver como que a banca cobra. Eu vou fazer para a CESP. Aí eu vou lá, vou botar CESP, 5 questões, progressão aritmética. E eu vou fazer 5 questões mesmo sem saber nada, um assunto que você nunca viu, tá? Não vou anotar nada, é só para fazer as questões e ler os comentários. Rapidinho, coisa rápida, 2 minutos cada questão. Depois que você fizer isso, você vai entender o que você tem que estudar, o que a banca cobra, como que essas questões foram cobradas ultimamente. E aí, beleza. Porra, já sei que a banca cobra alguma coisa assim, já sei que eu preciso decorar a fórmula, porque lá não tem a fórmula. Eu já sei que ela geralmente, porra, diz que tem uma soma que dá tanto e eu tenho que descobrir quantos são. Pá, tá, entendi mais ou menos como é que funciona a questão. Eu não preciso saber responder, mas eu já sei como que funciona. E aí, na hora que eu for estudar, na hora que o professor estiver falando, ou na hora que eu estiver lendo, eu já consigo, durante os estudos, entender o que é mais importante para eu anotar e o que não é. É muito melhor do que você pegar um conteúdo do absoluto zero e começar a estudar aquele conteúdo sem saber o que vai ser cobrado, sem saber como que isso é cobrado pela banca que vai organizar a sua prova. Então, porra, 5 questões ali, ó, de aquecimento e reconhecimento. Você vai reconhecer, vai descobrir o que está acontecendo. 5 questões. Porra, beleza, fiz aqui 5 questões. Tá, já sei mais ou menos o que é. Agora eu vou para o conteúdo denso. PDF, videoaula, o que é que seja. Estudei meia hora, 40 minutos, 50, não sei. Porra, acabei aquele tópico ali. Porra, legal. O que eu vou fazer agora para fixar aquele conhecimento? Vou dar uma levantada, vou dar uma espreguiçada, vou marcar ali de 10, 15 minutinhos. Vou voltar para minha mesa e vou fazer ali de 10 a 20 questões daquele assunto que eu acabei de estudar. E como que eu vou fazer essas questões? É olhando o meu resumo? Não. Eu preciso forçar o meu cérebro a lembrar daquilo ali. Se a sua revisão, quando você vai fazer questões, você não está fazendo um esforço cerebral muito grande, é porque você não está estudando decentemente. Você não vai se lembrar no dia da prova. As 5 questões de reconhecimento são iguais aos 5 segundos no ringue com o Mike Tyson no auge. A probabilidade de ter uma porrada é muito grande. É exatamente isso, irmão. E outra coisa, né? A gente aprende o quê? Por repetição e por trauma. E aí eu não vou, porra, explicar isso aqui agora porque vai demorar muito. Mas aí, irmão, quando tu toma as porradas ali da questão, tu fala assim: caraca, eu tenho que voltar mais forte para esse negócio aqui. E aí isso te gera um trauma ali, um negócio psicológico que você vai se dedicar muito mais, pode ter certeza. E aí, porra, exatamente, irmão. E aí, pô, o que você faz? Volta para a mesa e faz 10, 20 questões, tá? Vamos fazer. E 10, 20 questões. Irmão, fez as 10, 20 questões, cara, você precisa parar e mentalizar o conteúdo. Porra, estou estudando artigo 5º. E aí, pô, veio ali uma questão, às vezes antes de ler as alternativas, pô, já fecha o olho e pensa, pô, o que eu aprendi agora?
Eu aprendi que o artigo 5º tem isso, e liberdade de expressão, liberdade de não sei o quê, o caralho, e pá, tá, é isso. Forcei aqui meu máximo. O que a questão diz? A questão diz isso e isso. Porra, isso aqui eu não lembro. Aí, beleza. Você não lembra? Você volta no seu conteúdo, vai estudar aquilo ali de novo. Vai dar uma lida. Porra, é isso e isso. Tá. Bota seu material de lado, foca na questão de novo, tenta responder mentalmente. Respondeu, marcou, próxima questão. E aí você vai se forçando a estudar. Por que que flashcards são muito bons? Porque eles não te dão as alternativas. Então você é obrigado a fazer um esforço muito grande para poder lembrar daquele conteúdo. Isso é revisão. Revisão não é você ler o seu resumo. Você lê o seu resumo, você está condicionando seu cérebro a ler aquilo ali só. E aí você acha que você aprende, mas na verdade você só está mostrando para o seu cérebro algo que ele está sempre vendo. Então o seu cérebro fica cômodo. Você lembra do que está escrito, mas você não lembra do conteúdo que está escrito. Tanto é que você vai errar questões se você ficar fazendo só resumo, só revisão lendo resumo. Não funciona. Tem um negócio, se não me engano, é falácia da fluência. É uma falácia de que você já está adaptado àquilo que você já aprendeu. Mas, na verdade, você só condicionou seu cérebro a ver aquele esquema. Você não aprendeu o conteúdo. Você vai aprender o conteúdo como? Quando você estudar, se forçar a lembrar, tá? E a gente respeita ali a curva do esquecimento. Porra, a gente faz questões hoje para fixar o conteúdo de hoje. 24 horas depois, você tem que ver alguma coisa do que você viu no dia anterior. Aí depois tem ali 3 dias, 7 dias, 15, dependendo da dificuldade daquela matéria para você. Quando eu estudava informática, eu estudava assim, ó, eu estudei hoje informática, amanhã eu faço revisão, 3 dias depois, 7 dias depois, 15 dias depois, e aí ia aumentando. Agora, matemática, que eu era desenrolado, eu estudava hoje, estudava amanhã, eu sempre fazia revisão 24 horas depois, e isso aí ia ver 10 dias depois. Por quê? Porque eu me garantia, pô. Se eu estudei hoje, fiz umas questões amanhã e acertei, porra, isso aqui eu não preciso ficar lembrando o tempo todo, porque eu já sei. Daqui a 10 dias eu vejo. Agora, informática não. Daqui a 3 eu vejo de novo, 7 eu vejo de novo, 15, entendeu? Ia aumentando. Isso aí você Marcos, vai fazer de acordo com a sua dificuldade nas matérias. Fala aí, irmão. é, essa parada do resumo aí, só para acrescentar. Cara, o único lugar que o resumo funciona é na escola. Porque tu estuda no dia anterior, vai lá, faz a prova e fechou, cara. É o único lugar que isso funciona. Agora, para Exatamente. concurso, que é a longo prazo, não tem jeito. Essa parada de resumo é uma das piores técnicas que tem. Você ficar lendo ali É. passivamente. Ler resumo, irmão, não adianta. O resumo ele tem que ser para você voltar nele se você não lembrar do conteúdo. Cara, não tô lembrando isso aqui de jeito nenhum. Vou voltar no resumo. Porra, voltei no resumo, li, caralho, era isso aqui. É real, eu escrevi isso. Deixa eu voltar para as questões de novo. Aí você vai fazer as questões sem ler o resumo. E, porra, você. Outra coisa, a gente se engana quando pensa assim: ah, vou fazer minha revisão, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma lida no meu resumo, depois eu faço as questões. Isso você está só se enganando. Você precisa forçar o seu cérebro a lembrar daquela matéria. Você precisa fechar o olho e conseguir explicar para você mesmo aquela matéria que você acabou de estudar, ou que você estudou no dia anterior, ou sei lá quando, né, na hora das revisões. Você precisa estudar uma matéria e quando sair dali, você chegar para sua mãe, para o seu cônjuge, para o seu amigo que estuda também e falar: porra, cara, aprendi sobre progressão aritmética. Você vai somando o mesmo número ali várias vezes e tal. Aí, porra, tem um número que você pode começar e tem uma fórmula que é assim, e papapá. Porra, inclusive caiu uma questão no ITA que eu consegui fazer, que ela diz isso, isso. Aí, beleza. Aí, porra, você tá revisando, você tá se forçando a lembrar. Agora, ler resumo e depois de fazer questão, porra, você tá se boicotando. Você tem que forçar o seu cérebro a lembrar do conteúdo. Você tem que forçar o seu cérebro a lembrar do conteúdo. Se você não tiver tendo esforço no dia da revisão, é porque você está fazendo uma revisão de merda, não vai adiantar de porra nenhuma. Beleza? E aí, vamos lá, vamos tocar. Então, pô, falamos aqui bastante de estudo ativo, né? Pô, você estudar, explicar o assunto para você mesmo, explicar para alguém, fazer umas questões antes, perdão,
fazer umas questões depois para consolidar o conhecimento, revisão no dia seguinte para por lembrar. E aí, pô, o que eu dou aqui de bizu? 5 questões antes de estudar, estudou 10 a 20 questões, dependendo do tempo que você tiver. Beleza? Dá um intervalinho entre você estudar e fazer as questões, porque essas questões já servem como revisão. Dia seguinte, antes de começar a estudar qualquer outra coisa, 5, 10 questões das coisas que você estudou no dia anterior. Se força a lembrar, pô, fecha o olho, pô, tenta lembrar, tenta falar com você mesmo sobre aquele assunto que você estudou. Beleza. Fez isso, fez as questões? Ok. Começa a estudar um novo conteúdo. Intercalem os conteúdos de maneira que eles tenham. Como é que eu posso explicar? Que eles sejam de modos diferentes, tipos diferentes. Então, eu não vou pegar, por exemplo, vou estudar direito constitucional e administrativo logo em seguida. São conteúdos muito densos, com muita leitura. Então, eu posso estudar um direito administrativo, depois uma informática, aí constitucional, depois raciocínio lógico, aí estudo um direito penal, aí vou para estatística. Então, tenta variar, tá, o tipo de matéria, né, de exata, humana, tenta variar isso aí para poder seu cérebro dar uma relaxada e uma focada diferente a cada vez que você for estudar. Isso também faz muita diferença, tá? Você variar ali os estímulos, variar o tipo de conteúdo que você vai estudar. Pô, por que não vale a pena você parar um dia inteiro e estudar uma matéria só? Você não vai absorver, irmão. Seu cérebro não está preparado para isso. Então, se eu tenho o dia inteiro para estudar, eu vou estudar, sei lá, 4, 5 matérias diferentes. Vou estudar 1 hora de cada matéria. A não ser que tá chegando o dia da prova, tem matéria que está atrasada, que eu não vi muita coisa aí, porra, você vai fazer o que tem que ser feito. Não tem jeito. Mas, pô, não se enlouqueça. Ah, vou parar um dia para estudar só informática. Irmão, vai chegar determinado momento que você não vai mais aprender. Não vale a pena. Beleza? E aí, vamos lá. Sobre cronograma de estudos e sobre ciclo de estudos. Cara, é até meio difícil de falar numa live assim sobre cronograma e ciclo, porque envolve bastante coisa. Mas basicamente é o seguinte: vocês vão pegar o seu edital, vai pegar a quantidade de questões que cai de cada matéria, e você vai fazer basicamente um MMC daquilo ali. Se caem 20 questões de português e 10 de matemática, então, na teoria, eu tenho que estudar português 2 vezes mais do que matemática. Então, para cada conteúdo que eu assisto de português, quer dizer, para cada que eu assisto de matemática, eu assisto 2 de português. Basicamente isso. E o que mais influencia? A quantidade de matéria, a quantidade de assunto que cai na prova. Então, se português cai mais questões, porém cai muito menos assunto, então eu posso pegar e botar matemática a mesma quantidade de português. E aí, irmão, o ideal seria a gente pegar um edital e eu mostrar para vocês passo a passo como que você vai fazer isso. Eu fiz isso e até está no YouTube com o edital da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Eu peguei ali a quantidade de questões que cai, porra, e aí fiz exatamente isso que eu estou falando, dividi ali, montei um ciclo de estudos. E o que é importante você levar em consideração? A quantidade de matérias, a quantidade de questões, primeiro, tá? A quantidade de questões na sua prova. Qual o peso de cada matéria na sua prova? Depois, a quantidade de assunto que cai. No seu curso, quantas videoaulas tem de matemática e quantas tem de português? Isso influencia. Se tem mais questões de português, mas tem mais assunto de matemática, então, ao invés de eu fazer só uma proporção normal, eu aumento um pouquinho mais o de matemática também, porque eu sei que tem mais coisa para estudar. E, além disso, o que você tem que levar em consideração? O grau de dificuldade para você, a facilidade ou dificuldade que você tem com aquela matéria. Então, se eu tenho muito problema com informática, por mais que informática só vão cair 5 questões, eu vou botar mais informática no meu ciclo de estudos. Por quê? Porque, porra, eu sei que eu tenho dificuldade, eu preciso aprender essa porra. Então, você sempre tem que levar essas 3 coisas em consideração. Lista todas as matérias que caem na sua prova, tá? Direito constitucional, penal, administrativo, processo penal, leis especiais, português, raciocínio lógico, física, língua estrangeira, redação, lista tudo. E aí eu vou lá, de 0 a 10. Porra, primeiro eu
quantidade de questões, né? Quantas questões caem em cada uma? Ah, e assim, 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 assim. Beleza. Qual o grau de dificuldade dessas matérias para mim? Porra, essas aqui são, eu tenho muita dificuldade. Então essas eu sei que eu vou botar um pouco mais no meu ciclo de estudo. E qual que tem mais conteúdo para estudar? Essas eu também vou aumentar um pouco. E aí, você vai pegar todas essas matérias, de acordo com isso que você listou, e você vai dividir, beleza? Eu vou explicar isso melhor, eu vou mandar depois para vocês, me lembra, assim que acabar aqui, quem quiser me manda uma mensagem ali no privado, que eu vou mandar o vídeo da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul que eu fiz um ciclo de estudos com o edital. Eu abri na tela, tem na tela direitinho todas as matérias, eu fui mostrando ali a quantidade de questões de cada matéria e fui montando o ciclo exatamente como eu faço. Cara, ali tá bem no passo a passo, no beabá, pô, vocês não vão ter dificuldade, tá? Assim que a gente acabar aqui, pode me chamar lá no grupo, pô, pode falar comigo que eu vou mandar o link para você ver. E, pô, é 20 minutinhos, cara, de vídeo. E, meu irmão, vai ver que você entendendo aquilo ali, você monta um ciclo de estudo para qualquer concurso que você quiser, pô. Se eu sei que, porra, eu tenho muita dificuldade em direito constitucional e direito administrativo, porra, na hora que eu for montar meu ciclo de estudo, tem que ter mais direito constitucional e direito administrativo. Se eu sei que português são 40 questões, pô, e as outras são 10, caralho, eu tenho que estudar muito português porque cai muito na minha prova. Se eu sei que tenho dificuldade pra caralho em informática, irmão, mesmo caindo pouca questão, eu vou aumentar um pouco a quantidade de informática no meu ciclo de estudos. E aí o ciclo de estudos funciona como? Você vai botar as matérias em ordem, em determinada ordem, que aí você vai ver algumas matérias repetidas vezes, e aí você vai começar a estudar da primeira até a última. Chegou na última, volta para a primeira de novo. E aí você não faz isso por dias da semana. Por quê? Eu estou na segunda-feira. Se eu tenho muito tempo para estudar hoje, eu consigo estudar 3 matérias. Aí na terça, eu só tenho tempo para estudar uma, eu estudo a próxima. Na quarta, eu consigo estudar 2, eu estudo a próxima e a próxima. E aí você tem sempre uma lista de qual vai ser a próxima matéria que você vai estudar. Quando você faz um ciclo de estudos que você bota dia da semana, você fica na merda. Por quê? Vamos dizer que aconteceu alguma coisa, se teve algum imprevisto e você não conseguiu estudar na segunda. E aí, as coisas que você ia estudar na segunda, o que você faz? Você estuda na terça, você pula e só estuda na outra segunda, aí tu fica fudido, tu não consegue se organizar. Mas se eu sei que na segunda eu tenho que estudar 2 matérias, eu vou estudar as próximas 2, independentemente de quais sejam. Se na terça eu tenho tempo para estudar 3 matérias, eu vou estudar as próximas 3. Beleza? E aí a gente vai tocando. Tá? Quem Então, inventou ciclo de estudos é um deus, cara. Na moral, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi pô, cara, montar um bizu pra ciclo. caralho. Irmão, é muito bizu estudar por ciclo de estudos. Quando eu comecei a estudar para ESA e pré-AR e tal, porra, em 2007, irmão, 2007 foi quando lançaram o YouTube, tá ligado? Não tinha aula na internet para assistir porra nenhuma. Eu estudava por livro. Era mato. Eu estudava por livro. Eu pegava aqueles volume único do ensino médio e lia aquela porra lá da primeira página até a última, irmão. Era basicamente isso. E aí eu, porra, eu nem sabia desse negócio de ciclo de estudo e eu inventei algo parecido, tá ligado? Eu sabia ali mais ou menos o quanto que eu tinha que estudar, só que eu separava, ou seja, eu separava por páginas. Então, assim, ó, se português, para eu estudar toda a matéria, são 400 páginas e matemática são 800, então, para cada 2 páginas de matemática que eu estudar, eu vou estudar uma de português. E era basicamente isso que eu fazia. Eu fazia isso com todas as matérias. Geografia, história. E aí eu fiz ali um MMC da quantidade de páginas e eu estudava, irmão. E é basicamente isso, só que hoje é muito mais fácil. Hoje você pode pegar e fazer assim, porra, se eu para eu ver todo o conteúdo que cai no meu edital, eu tenho lá o curso Projeto Caveira. Aí no Projeto Caveira, pô, pro curso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tem, porra, 20 aulas de português, tem 30 aulas de matemática, tem 15 aulas de direito administrativo, 10 de direito constitucional. Porra, como que eu vou organizar isso aqui de maneira que eu termine todas as aulas no dia tal? Porra, se eu tenho 100 vídeos, eu tenho 50 dias, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar 2 vídeos por dia. Como que eu vou saber qual vídeo que eu vou estudar? De acordo com o meu ciclo de estudos. Eu não vou estudar muito uma matéria, depois pouca outra, para depois no final ficar enrolado, não. Vou separar de modo que eu consiga terminar todas ao mesmo tempo. E aí você vai montar o ciclo de estudos, irmão, com o que o curso te dá. Então é muito mais fácil, tá ligado? É muito mais tranquilo de você fazer. E aí você vai levar em consideração sua dificuldade,
Porra, vai ter matéria que você vai assistir uma videoaula de 20 minutos, você não vai entender porra nenhuma. Aí você vai para o PDF, e aí, às vezes você vai procurar outro professor na internet que você não está conseguindo entender, e faz parte, beleza? E aí, porra, ciclo de estudo. Não estudem por dia da semana, porque vai dar merda no dia que você não conseguir estudar. Ou no dia que você tiver mais tempo, você vai tocar o foda-se também no seu planejamento, beleza? Aí vamos lá. Algumas coisas são muito importantes para a gente saber em relação ao estudo de informática, estudo de exatas. É muito importante você observar aquelas questões antes de começar a estudar, tá? E é muito importante você fazer muita questão. Cara, façam muitas questões. Porra, matemática, principalmente, a parte ali que tem, porra, envolve mais raciocínio, raciocínio lógico. Até a parte de informática mesmo, porque informática, por mais que seja muita leitura, não tem conta para fazer, é algo que é mais difícil porque você não é tão tangível, né? Uma coisa é você estudar por direito penal. Cara, estudar direito penal é muito fácil. Primeiro, porque é maneiro. Para quem quer ser polícia, pô, estudar direito penal é bom pra caralho. E segundo, que você vê direito penal em tudo. É muito fácil. Você estuda sobre homicídio. Porra, qual a diferença do furto pro roubo? O que é um latrocínio? E aí, irmão, tu liga a TV, tu vai ver essa porra pra caralho. E aí acontece alguma coisa, tu já, porra, assimila. Caraca, porra, um polícia matou um bandido e tal. Porra, e aí foi legítima defesa ou não foi? Foi legítima defesa ou estado de necessidade? Porra, e aí se o cachorro atacar o cara? É legítima defesa ou estado de necessidade? Porra, e se o dono do cachorro que o cara tá atirando, porra, tentar matar o cara porque o cara tá matando o cachorro dele? Qual direito será que se sobrepõe ao outro? E aí, irmão, você começa a ver isso em tudo que você vê na vida. Você começa a trazer isso para um monte de coisa cotidiana. Já informática, eu acho mais difícil fazer isso. Tem um monte de coisa ali que, porra, você vai ter que ficar fazendo analogias para você conseguir lembrar. Porque são conteúdos que você não vai ficar vendo no dia a dia. Né? Se informática fosse, porra, ligar o computador, editar um PDF, assistir uma videoaula, mexer no Word, pô, seria mais fácil. Mas os caras vêm com aquele monte de teoria da puta que pariu, irmão, é difícil pra caralho. Pelo menos eu tenho muita dificuldade, tá? Pode ser que alguém fale assim, pô, o maluco tá falando uma merda, é fácil pra caralho. Mas pra mim é difícil. Então, pra eu estudar, porra, a parte ali de exatas, para eu estudar informática, para eu estudar contabilidade, porra, eu preciso fazer muitas questões para eu poder ver todas as maneiras possíveis que a banca pode cobrar aquela porra. Então, porra, estudou o conteúdo? Faz ali aquelas 5 questões de investigação ali para ver como é que a banca cobra. Estuda o conteúdo, porra, faz questão pra caralho. Se você tem muita dificuldade, aumenta a quantidade de revisões. Igual eu falei, eu estudei hoje, faço questões hoje, amanhã de novo, depois 3 dias, depois 7 dias, e aí você vai aumentando. Ah, eu tenho muita facilidade, então eu estudo hoje, estudo amanhã e depois 7, 10, 15 dias, não sei. Aí vai depender de você. Mas, porra, tem muita dificuldade, principalmente na parte de exata, diminui o período de revisão e faz mais questões, tá? Não vale a pena fazer mais de 30 questões, porque você vai se cansar pra caramba e você não vai começar a assimilar mais por conta disso. Vai chegar um momento que você não vai mais absorver conteúdo. Então, pô, fez ali 20, 25 questões, no máximo 30, pô, já começou a acertar, ou então não está fluindo, não tem por que continuar. Continua no dia seguinte, beleza? Basicamente isso. E sobre colocar matérias novas no ciclo de estudos. Vamos lá, principalmente quando você já está estudando. Tá, deixa eu recapitular aqui, vou começar de um jeito diferente. Vou começar a estudar para concurso. Cara, a PRF são, sei lá, 14 matérias. Vou começar com 14 matérias? Caralho, eu nunca estudei na vida, irmão. Como é que eu vou começar a estudar com 14 matérias? Como é que eu vou fazer um ciclo com 14 matérias? Não faz sentido. O que que você vai fazer? Para começar a estudar, tá? 4 ou 5 matérias. Ponto. Por quê? Quando você começar a se organizar, esses estudos começarem a fluir, aí você começa a inserir outras matérias. E aí tá, quais são as matérias que você vai escolher? Essas 5. Vamos lá. Português cai em todo concurso. Tem que ter estudo de português. Ah, mas eu sou bom. Beleza. Coloca no seu ciclo de estudos e coloca com a carga horária menor. Mas tem que ter. Direito constitucional, porra, é a base de tudo no direito.
tem que ter. Uma matéria de exatas, pode ser física, matemática, alguma coisa assim, para você variar o estímulo, variar o tipo de conteúdo que você está estudando. E uma matéria que você goste. Qual matéria que você gosta? Porra, eu gosto de direito penal, porque é interessante, é algo legal para estudar. Então, beleza, pode colocar aqui, direito penal. Esse começa com essas quatro. Tá estudando ali 2, 3 semanas. Porra, viu que começou a fluir? Você já tem, como eu falei lá no início, você já sabe qual é a sua motivação para estudar. Você já conseguiu se organizar. Você sabe a hora que você vai começar a estudar, a hora que você vai acabar de estudar. Você já tem a sua mesa organizada. Você já sabe como que você vai estudar. Vai estudar por videoaula, por PDF, vai fazer questões. Você já sabe isso tudo. Porra, 2, 3 semanas, já começou a adquirir uma maturidade muito boa de conhecimento. Já tem uma constância, já tem a disciplina para estudar. O que que você faz? Insere mais uma, 2 matérias. Começou a fluir? Porra, insere mais 2, ou mais uma. E aí você vai, até você conseguir colocar todas as matérias do edital no seu ciclo de estudos. Não vale a pena pegar só essas 4 ou 5, acabá-las para depois começar outra. Não façam isso. Vão inserindo aos poucos, tá? E aí, porra, qual uma matéria também que você pode botar aqui que, pô, faz diferença? Aqui tem peso maior no seu edital. Então, vamos lá. Se eu fosse estudar hoje para a Polícia Federal, por exemplo, eu colocaria português, colocaria informática e contabilidade, que são os pesos maiores, direito constitucional e uma matéria que eu gosto. Se tiver matéria que você gosta, se não tiver também, foda-se. Tu escolhe alguma outra. Eu começaria assim, 4 ou 5 matérias desse jeito. De repente, colocaria aqui direito penal, que eu acho que é uma matéria interessante. É uma matéria que é gostosa de estudar. E aí, ia começar com isso aqui. Pô, só português, contabilidade e informática já é mais da metade da prova. Então, porra, já tô bem. E aí eu ia inserindo as outras ao longo do tempo. Então, porra, vai se organizando assim. E aí você passou o concurso da Polícia Federal. Você vai tirar a contabilidade, que não vai cair no seu próximo concurso, vai tirar, sei lá, informática. E aí, porra, quais matérias que caem no próximo concurso? Ah, eu vou fazer Polícia Penal do Espírito Santo. Cai a lei orgânica da Polícia Penal e cai alguma lei do Estado do Espírito Santo. Eu pego essas e insiro no meu cronograma. Beleza? E aí você vai fazendo assim. E aí eu acho que as coisas tendem a dar certo. Beleza? Vamos lá. Acho que a gente já falou pra caramba, né? Por hoje, acho que tá bom. A gente pode fazer outra na semana que vem. Semana que vem eu tô de mudança. Na verdade, eu já tô de mudança, mas semana que vem vai estar pior. Mas eu vou ver um dia também pra gente falar de novo. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, falar qualquer coisa nesse momento? Alguma coisa que eu possa responder agora em relação aos estudos? Pode ser qualquer coisa. Pode até nem ser em relação a isso aqui que eu já falei. Se quiser, agora é a hora. Não, tá tranquilo? Deu para aproveitar alguma coisa? Falei muito rápido. Porra, coisa pra caralho, né? Falei pra cacete. Deu pra absorver aí ou foi muito corrido? Quero que vocês me deem um feedback aí. Jéssica, Vitor, galera que tá desde o início aí. Yuri, né? Falem, falem, falem. Foi muito bom, é excelente. Deu pra pegar uns Deu para bizus aproveitar aí? bastante, deu Show. para aproveitar. Então, excelente. Rapaziada, por hoje é isso, tá? Muito bom que vocês apareceram. Como eu falei, né? Sabadão de manhã cedo. Não é para qualquer um. Porra, quem puder, liga a câmera aí que eu vou tirar uma foto aqui dos que. Cara, esse meu celular, cara, eu uso ele preso no colete. Tá depenado, coitado. Tá destruído essa porra. Mas é o que tem, essa porra mesmo. Vamos lá. Foi. Falou, pessoal. Rapaziada, porra, comigo é sem frescura, tá? Tiver dificuldade em qualquer coisa aí, quiser trocar ideia, me chama no privado. Porra, não tem frescura. Não sou popstar, tá? Não sou intocável.
Porra, tô com medo de incomodar. Irmão, o máximo que você vai ficar é no vácuo durante o tempo até eu ter tempo para te responder. Mas, porra, pode mandar, a gente troca ideia sem frescura. Fechou? É isso. Fiquem com Deus. Tenham um excelente sábado, 6:30 da manhã. Conversamos aí 1h20, mais ou menos. Bom pra caralho. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Parabéns pela live. O conteúdo foi de grande valia para quem está no jornal do concurso. Explicações claras, dicas práticas, abordagem que realmente contribui para a compreensão. Forma acessível e objetiva. Excelente, irmão. Obrigado. Tamo junto. Qualquer dúvida, me chame no privado aí, a gente vai se falando. Beleza? Parabéns pela dedicação. Porra, tá aqui sabadão, 5 horas da manhã, é para poucos. Né? Ah, e outra coisa, para vocês que estão aí, porra, ficaram aí direto, quem quiser, me manda depois ali uma mensagem no privado que eu vou ver se eu consigo dar uma semana de acesso à plataforma da comunidade Livros com Pólvora para vocês verem lá os vídeos e tal, ver ali bastante, tem muita coisa lá sobre estudos, tem um aplicativo que você pode baixar, tá? Fala comigo que eu vou dar uma semana de acesso para vocês aí de presente por vocês terem comparecido. Fechou? Tamo junto, pessoal. Fica com Deus. Quem não veio, irmão, perdeu. Tamo junto, valeu, um abraço, valeu.